Doutor Filemon Casafus. Casafus. Isso. Esse nome também tem origem libanesa? Não, provavelmente sim, mas é de origem hispânica. Porque Filemon é o amigo de Paulo que recebeu a carta para cuidar bem do Onésimo, né, doutor? Perfeito, exatamente isso. Urologista fica bastante procurado só no mês de novembro? Não, nosso trabalho é durante o ano todo, mas realmente há uma maior procura durante o mês de novembro, né, em razão da campanha de conscientização contra o câncer de próstata. Mas o ano todo tem sim, né? Os homens têm procurado as consultas, não só em razão do câncer de próstata, mas em relação a outras doenças que acometem também o homem. Tô bem, tô legal, aí o senhor rebate. Na hora de urinar, o mijo está saindo fraquinho. Isso é um sinal de alerta, doutor? Sim, não para câncer de próstata, porque além do câncer de próstata, o homem também, a partir dos 50 anos de idade, por volta dos 50 anos de idade, em algumas pessoas, pouco depois dos 50 Perde a anos, pressão. Perde a pressão, a próstata começa a crescer, comprime o canal que passa no meio da próstata, e isso pode levar a essas queixas que você citou, como a diminuição da pressão da urina, um pouco mais esforço para conseguir urinar melhor e levantar durante a noite, gotejamento da urina no final da micção também, são sintomas de uma hiperplasia de próstata. Mas Isso é um problema grave? A hiperplasia? Não necessariamente, mas pode se tornar graves em alguns casos. Quando a próstata cresce demais, pode ter sangramento, pode causar infecção, pode formar pedras na bexiga, pode causar uma disfunção do rim, alteração da função do rim, e pode, em algum momento, prender totalmente o canal da uretra e causar uma retenção urinária. Aí, nesses casos, tem que passar sonda no homem, porque não consegue urinar espontaneamente. Então, são essas as complicações de uma próstata grande, tem também o tratamento, mas esses problemas, né, os problemas relacionados à hiperplasia de próstata não têm correlação com o câncer de próstata. São duas coisas que acontecem... Distintas, na mesma glândula, Exato, mas não tem a ver uma com a outra. Podem acontecer de forma concomitante, ao mesmo tempo, mas têm origens diferentes. Não cresce porque tem câncer ou é o câncer que faz crescer? Exato. A hiperplasia pode acontecer com câncer, embora alguns estudos falem que uma próstata muito grande, que tem proliferação acelerada de suas células, possam levar ao câncer de próstata, mas por enquanto nós acreditamos, os estudos mais robustos falam que não tem correlação necessariamente entre uma próstata grande, volumosa, por hiperplasia benigna, e o aparecimento de câncer de próstata. Quando dá muita encrenca de garganta, o otorrino fala, vamos arrancar as amígdalas, glândulas. Não dá para também tirar a tal da próstata? Qual é a utilidade dela no nosso organismo? A próstata é uma glândula que tem poucas funções no homem, né? Uma das funções é produzir uma parte do líquido do sêmen, né? Ao mesmo tempo também produz alguns nutrientes para o espermatozoide na sua passagem, né? por essa região, e serve, em parte, para a sustentação da bexiga. Então, o homem tem menos incontinência urinária espontânea como as mulheres. Tem menos infecção urinária porque a próstata, né, a gente tem uma proteção natural pelo comprimento maior da uretra, e a próstata também serve como um obstáculo mecânico para a subida, a ascensão da bactéria até a bexiga. Mas são funções que não são determinantes, então poderíamos não ter, né? A próstata não tem funções fundamentais, essenciais, então está lá. E a partir dos 40, principalmente depois dos 50 anos de idade, começa a apresentar essas alterações, né? Como crescimento benigno ou aparecimento de tumor maligno. É só para estorvar a tarda da próstata, é que nem o apêndice do intestino, é que nem o dente do siso. Não, tem esses papéis que o doutor acabou de citar, né? Ela, para o organismo masculino, é fundamental em muitas coisas. Doutor, tirou a próstata, o sujeito nunca mais vai ter atividade sexual? Não necessariamente, né? Então você vai fazer cirurgias de próstata de acordo com a natureza do seu problema. Se o seu problema for benigno, não se retira completamente a próstata, é outro tipo de cirurgia. Aí a gente tem cirurgia com laser, raspagem de próstata, cirurgia aberta, cirurgia robótica, mas não se extrai totalmente a próstata, se extrai apenas o núcleo da próstata. Se deixa a periferia, que é por onde passa mais ou menos os nervos.
Mas, quando você faz uma extração total, que é a prostatectomia radical por câncer de próstata, aumenta a incidência de disfunção erétil. Claro que isso não acontece em todo mundo, e agora com as tecnologias, avanços técnicos, né, em termos de cirurgia mesmo, né, do aprendizado de como fazer a cirurgia, conhecimentos anatômicos, utilização de tecnologias de ponta como a cirurgia robótica, tem melhorado muito as complicações, tem diminuído as complicações relacionadas às cirurgias radicais. No entanto, a gente não chegou ainda àquele ponto em que a gente possa falar, alcançamos um milagre no tratamento do câncer de próstata de forma cirúrgica. Mas temos avançado muito atualmente, eu posso falar com tranquilidade que a cirurgia robótica é o melhor que nós temos. Não é o milagre, mas é o melhor que nós temos. No entanto, eu gostaria de falar que mais importante do que ter tecnologia, a importância está nas mãos do cirurgião. Quanto mais experiente for o seu médico, independente do que ele for fazer, a técnica que ele vai utilizar, ele vai atingir um resultado melhor do que aqueles que têm menos práticas, menos experientes. Então, ao procurar, eu diria, você quer um bom resultado, procure primeiro, antes de uma tecnologia, procure um médico que tenha boa experiência. Mas, sim, tem algumas coisas, algumas complicações, como a impotência, a incontinência urinária, que podem advir diferente da mulher, passa também a fazer parte do cotidiano masculino, a incontinência. Temos perguntas dos telespectadores e quem faz? A dona Cláudia Regina, da cidade de Agudos. Homem, 45 anos, nenhuma comorbidade, tem que fazer toque e PSA todo ano, de acordo com a idade. Histórico familiar também é levado em consideração na anamnese no consultório, doutor? Sim. A diretriz para rastreamento do câncer de próstata recomenda que todos os homens, a partir dos 50 anos de idade, façam os exames de detecção precoce, que é o PSA, um exame que é coletado através do sangue, e a realização do toque de próstata. Para aqueles que têm algum tipo de fator de risco, como histórico familiar, né, seu pai, seu tio, seu avô tiveram câncer de próstata, ou um deles teve câncer de próstata, você se encaixa no fator de risco. Eu tive um tio que foi câncer de pulmão. Pode ter derivado da próstata? Não Quando existe uma correlação direta. Falaram que era o pulmão, o bofe que tinha partido. Tem raiz da próstata? Eu vou me colocar como exemplo. Eu tenho um tio que faleceu por câncer de pulmão, ele era tabagista, mas morreu por câncer de pulmão. Uma tia que faleceu por câncer de mama e um tio que faleceu com câncer de intestino. Aumenta a minha chance de ter câncer de próstata? Não tem estudo que aponta isso. Mas, provavelmente, eu tenho mais probabilidade de ter algum tipo de câncer, porque todos são adenocarcinomas, que é semelhante ao que tem na próstata, o mais comum da próstata. Então, provavelmente... Pega nas carnes mole. Quem tem mais câncer de próstata na família tem que ficar mais atento a todos os cânceres, não só a próstata. Mas na próstata, especificamente, então tem o histórico familiar, que é importante, a afrodescendência, o negro e seus descendentes têm maior risco de câncer de próstata, e agora, mais recentemente, alguns estudos têm mostrado que talvez, é um assunto ainda um ponto controverso, mas alguns estudos falam que a obesidade também colabora para o aparecimento de câncer de próstata. Mais uma, nós temos pelo menos 3 participações da dona Claudenice, o marido 49, nunca fez exame e ela está lá, instigando, vai. O pai dele manifestou câncer de pele. Correlação? Não tem correlação. Com 49 anos, também outra pergunta, eu já recomendaria pelo menos o PSA. O PSA. Primeiro o PSA, aqui está se aproximando muito dos 50 anos de idade, independente do histórico familiar, aí já tem que fazer o PSA e se aproximando de algum urologista para fazer todos os exames necessários. E câncer de pele geralmente tem a ver com o tempo de exposição ao sol. Isso, aí tem outra genética, né? Congênito são raros os casos? Também tem, sim, alguma associação. Todos os cânceres têm origem genética, mas aí a genética é diferente porque até o tecido da pele é bem diferente, né? O tecido aí não é glandular, né? Outro tipo de tecido que causa o câncer. Mas aí também tem a exposição a fator ambiental, que é normalmente a exposição ao sol, que acaba precipitando, né?
Vamos para a próxima. Rodrigo, tem 30 anos, é normal, doutor, a pergunta para o senhor. Dor no reto após a relação sexual. Não é normal, não é normal. Ele tem 30 anos apenas, é muito novo, né, para ter qualquer tipo de doença prostática, embora possa ser possível. Tem que descartar, sim, algum processo inflamatório. É possível que ele tenha alguma doença inflamatória, infecciosa na próstata, que é uma prostatite, né? Mas antes de qualquer Na associação, ejaculação dói? na Quais ejaculação, são sim. as coisas assim pra gente? Dor na ejaculação pode ter associação com um processo inflamatório na próstata. Sangue na ejaculação tem que levar em consideração, principalmente se repete, se acontece mais de uma vez. Tá? Mas respondendo diretamente à pergunta aqui, ele tem que passar por um proctologista avaliar se não tem alguma fissura ou alguma patologia orificial, que a gente chama, que é mais próximo ao ânus. Né? É menos provável que ele tenha alguma doença prostática. Acho que era a última participação. Doutor Filemon, mês de novembro, já há bastante tempo na nossa cultura brasileira, Sim. dedicado já há mais de 20 anos, eu acho. Sim, a campanha Novembro Para a Azul conscientização do câncer de próstata. nasceu na Austrália, em 2003. Ah, então é bem recente. Sim, E nós aderimos logo que ela foi sim, se não me iniciada. engano, chegou no Brasil em 2008, né? E um pouco mais recentemente, a Sociedade Brasileira de Urologia, que acabou encampando essa ideia e é o que divulga. Pouco antes de entrar aqui, me perguntaram como estava se o homem estava aderindo à campanha. A gente tem visto. Eu trabalhei por 2 anos como coordenador do Estado de São Paulo pela Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo na campanha Novembro Azul. E a gente tem visto que vem aumentando, o homem tem aderido mais à campanha, mas a própria campanha enfrenta algumas questões, como, por exemplo, a gente vem imediatamente depois do Outubro Rosa. Então, quando a gente vai atrás de alguma empresa para palestras, para sim, na verdade é para ajudar na campanha, né? Para divulgar a campanha, ou para financiar a campanha. A gente encontra mais dificuldade porque eu já investi agora há pouco. Né? Mas isso vem aumentando, o investimento nas campanhas Novembro Azul tem aumentado e a gente tem visto que a conscientização está chegando ao homem, tem aumentado sim a procura do urologista e felizmente não apenas no mês de novembro. Um em cada 5? Eu diria que assim, eu vou te falar em números exatos agora. Esse ano o INCA, em 2024, está prevendo uma estimativa de ter 71 mil casos novos. Em 2023, 17 mil homens faleceram por câncer de próstata. 17 mil homens. A maioria desses cânceres, a maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas se os pacientes tivessem tido um atendimento precoce, se o diagnóstico fosse feito na fase inicial. Claro que tem alguns cânceres que eles são mais agressivos. Então, você pegando no começo, às vezes tem que progredir com outro tipo de tratamento, além da cirurgia, além da radioterapia. Mas, felizmente, a gente tem infinidade de tratamentos médicos novos agora. O importante é pegar no Medicação, pegando no Sim, começo. Doutor Filemon, muitíssimo obrigado.